No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Olá, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Momento da Odontologia Gnatos, transmitido aqui pela Vale TV, canal 32.1 e também pelas redes sociais. Hoje, o nosso entrevistado é o considerado e querido cirurgião dentista, professor Dr. Cláudio Miak. O Dr. Cláudio é uma das grandes expressões das lideranças da odontologia paulista e brasileira. E vai discorrer hoje conosco sobre as considerações éticas, as considerações que muitas pessoas às vezes não sabem que norteiam a odontologia brasileira. Professor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela aquiescência do seu convite. Esteja à vontade e eu gostaria de deixá-lo à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Olá, Lúcio, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação poder conversar com você e conversar com os telespectadores a respeito de um assunto tão importante que é a saúde bucal, a odontologia, o cirurgião dentista. Então, eu estou aí à disposição para que nós possamos, de forma bastante objetiva e clara, falar sobre esse tema tão importante que é a saúde e especificamente saúde bucal. Eu te conheço, Lúcia, há tantos anos aí, você é um dos ícones da odontologia paulista e brasileira, então estar aí no seu programa, para mim é uma honra e estou à disposição. Hoje eu fui presidente do Conselho Regional de Odontologia. Sim. E hoje eu estou como secretário-geral no Conselho Federal de Odontologia. Então, hoje, aquela visão que tínhamos do Estado de São Paulo em relação à saúde bucal da população, hoje estamos aí tendo uma visão geral do país inteiro. A nível nacional, né? Só para lembrar aos nossos telespectadores, o Dr. Cláudio é graduado em odontologia pela Universidade de Mogi das Cruzes. É mestre em odontologia pela Faculdade de Odontologia da USP, Universidade de São Paulo. É especialista em ortodontia pela Escola de Aperfeiçoamento Profissional EAP da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Central. Foi presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo de 2013 a 2018. Foi presidente da PCD Regional de Mogi das Cruzes de 2000 a 2004. Secretário-geral da ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, de 2010 a 2013. Secretário Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, de 2005 a 2008. E atualmente, como ele mesmo acabou de dizer, ele é secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia, gestão 2018 até 2024. Então, ainda tem um chãozinho lá, né, doutor? 2024, tem. Mas já você está lá. E vamos reeleger novamente, hein? Qual seria a atuação do CFO, Conselho Federal de Odontologia, que é o órgão maior da odontologia brasileira, perante a odontologia em si? Como que é a atuação desse conselho, para que o nosso público possa entender o que faz o CFO? Bom, o CFO, na verdade, ele congrega
todos os conselhos regionais de odontologia dos 26 estados e o Distrito Federal. Sim. Então, nós somos um grupo de 27 conselhos regionais, que são aqueles que estão em contato direto. Todo o Brasil, né? Todo o Brasil, cada estado tem seu regional, com sua sede na capital. Sim. E o Conselho Regional, na verdade, é quem tem o contato direto, tanto com os profissionais, cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal e auxiliares e técnicos em prótese dentária, como também é quem está em contato direto com a população. Sim. Então, através dos conselhos regionais, o Conselho Federal dirige, né, e fiscaliza tudo o que ocorre na saúde bucal, na odontologia do país. Sim. Hoje, então, são 27 conselhos regionais e hoje nós estamos totalizando mais de quase 700 mil profissionais inscritos em todo o Brasil, sendo desses quase 700 mil profissionais, próximo de 385 mil cirurgiões dentistas, né? E o estado com maior quantidade de cirurgiões dentistas é o estado de São Paulo, com quase 110 mil profissionais. E a função do Conselho Federal, juntamente com os conselhos regionais, é exatamente fiscalizar o exercício profissional da odontologia, valorização da ética profissional e também a questão da proteção da saúde da população. Isso que é muito importante. Ele não visa só a parte ética, visa também a saúde da população. Exatamente. Esse é um aspecto muito importante que o telespectador precisa entender, que os conselhos profissionais, ao contrário do que possa parecer, não são conselhos somente exatamente de defesa do profissional. Pelo contrário, o conselho fiscaliza o exercício profissional com ética para que a população seja bem atendida, para que a pessoa, né, o cidadão seja atendido tanto pelo serviço público quanto pelo serviço privado, e que caso tenha alguma dúvida, algum problema ou queira se sentir protegido, exatamente, existe aonde recorrer. Tem um apoio, tem um resguardo, né? Isso. Então, assim, é uma função bastante importante dos conselhos profissionais, principalmente da área da saúde, como é a odontologia, sim, porque ao mesmo tempo que trabalha junto com os profissionais, também tem como foco a proteção da saúde da população. Então, o telespectador pode contar com os conselhos regionais, cada um em seu estado. Eles estão presentes em todos os estados, né? Exato, em todos os estados, né? E assim ter a sua saúde bucal protegida. Qualquer cidadão brasileiro que queira exercer a profissão de cirurgião dentista ou as outras profissões da área da saúde, obrigatoriamente, para estarem legalizados, precisam estar inscritos no Conselho Regional do Estado. Então, uma forma da população... Exatamente. Uma forma da população saber se aquele profissional é um cirurgião dentista verdadeiro, precisa né? verificar, verdadeiro, para verificar se ele tem a inscrição no Conselho Regional, né? Todo mundo tem um número, todo profissional tem um número, e a função do Conselho é exatamente promover, através de uma fiscalização, promover a ética, o bom desempenho da profissão e que a população seja bem atendida. Como eu falei anteriormente, isso vale tanto para o serviço público, né, nos postos de saúde, através das prefeituras, hospitais, como também né? Hospitais, né, como também nos consultórios e clínicas particulares. Ok. Os planos de saúde, né? Sim. Engloba tudo. Tudo, exatamente. Doutor Cláudio, os colegas, você já deve ter ouvido esse assunto várias vezes já, comentam que as infrações éticas, bem como o exercício legal da odontologia, que felizmente eu acredito que hoje é muito pouco, né? Mas ainda tem, né? Não é tão seriamente punido pelos conselhos, pelo CFO, CRO. Isso procede ou é mais falta de informação da própria população?
ou dos colegas, né? Na verdade, é muito importante essa pergunta, porque, ao contrário do que possa parecer, de que não há nenhum tipo de punição ou algum problema em relação aos profissionais que exercem de forma errada, muito pelo contrário. Para toda denúncia existe um procedimento, um processo ético, onde é verificado o problema que houve. E a questão é que, como em qualquer situação da justiça, todo o processo ético e seus encaminhamentos tem um caráter de sigilo, até que o caso seja julgado. Então, todas as Enquanto não é denúncias. julgado, não tem divulgação do caso. Isso, funciona assim. Eu sou um cidadão ou sou um profissional que queira fazer uma denúncia de exercício ilegal ou de mau atendimento ou qualquer outra intercorrência, Negligência, né, de alguma... qualquer tipo de situação que ele se sinta prejudicado, tanto a população quanto um outro profissional, ele faz o contato com o Conselho Regional do local do atendimento, do estado do atendimento, e é aberto um procedimento ético, né? E se essa denúncia for anônima, então essa denúncia, esse processo, ele corre em sigilo até que a punição seja julgada, né? Certo. Caso a denúncia seja, o denunciante se identifique, o denunciante consegue acompanhar o passo a passo da denúncia. Quando ele se Agora, identifica. isso. Agora, quando a denúncia é anônima ou a pessoa não quer se identificar, então isso corre sob sigilo até que todas as partes sejam chamadas, até que as partes sejam ouvidas, até que haja um julgamento e assim, dependendo da graduação ou da gravidade do problema, Sim. existem diversas punições. Inclusive, existe punição sigilosa, como existe punição como advertência pública, como também existe punição através de cassação do exercício profissional. Quer dizer, seria a Então, pena máxima. Seria a exatamente. cassação. Como a pena máxima é a cassação. Como qualquer processo jurídico, né, em todas as áreas, existe todo um ritual obrigatório para que esse processo caminhe. Sim. Então, muitas vezes, o resultado ele não é tão rápido quanto a gente imagina. Sim. Mas eu posso afirmar, né, para a população, o telespectador que nos ouve, e também para os profissionais que queiram denunciar algum tipo de irregularidade na odontologia, que com certeza as denúncias são apuradas e, dependendo da gravidade, processos éticos são abertos e são julgados e, quando for o caso, também ocorrem as punições. O problema é que tudo tem sigilo, né, até que haja a punição. Entendi. Então, para esclarecer a população e até vários colegas que vira e mexe falam sobre esse assunto, que muitas vezes não se fica sabendo do que está acontecendo, porque às vezes é uma denúncia anônima. E quando é anônimo, como você acabou de comentar, ela não tem comunicação, a não ser que chegue lá no final, né? Sim. E quando for uma denúncia identificada, que o denunciante aí, quer se o identificar, denunciante acompanha, ele. para e Agora, passo. o processo ele continua sendo sigiloso até o seu julgamento. Sim. Então, existe esse detalhe, mas eu posso afirmar, porque nós temos acesso a tudo que ocorre no Brasil inteiro. Com certeza, nos dias de hoje, os colegas estão, sim, sendo fiscalizados e, quando necessário, estão sendo punidos. A sensação de impunidade, eu entendo, né? Porque o processo jurídico ele é moroso, obrigatoriamente moroso, porque nós temos que dar
oportunidade a todas as partes Não se se manifestarem. pode dar chance de erros, né, num julgamento Tem desse. os prazos legais que têm que ser Sim. obedecidos, tem uma série de situações que, se nós não obedecermos, dá uma irregularidade. Mas, no ano de 2020, até para que essa sensação de impunidade pudesse ser minimizada, Sim. o Conselho Federal editou uma resolução onde, em casos de extrema gravidade, né, nós temos a situação de interdição cautelar. Então, o que seria isso? Se a infração for muito clara, muito grave, principalmente na questão de publicidade, questão de postagens na rede social de forma antiética, o profissional ele tem o exercício, a carteira cassada temporariamente, até que o processo dê sequência, né? Então, isso é uma Isso novidade. inverte a lógica, né, de que tem a denúncia, abre o processo, chama um, chama outro, isso E o tempo vai passando, né? Agora, se o colega fizer uma infração de forma grave, hoje existe a resolução que determina a interdição cautelar. Então, ele é interditado, ele é cassado temporariamente e depois é que o processo ético dá sequência. Aí se instaura o processo, dá andamento, mas Exatamente. inicialmente, ele já é considerado cassado, provisoriamente, vamos dizer assim. Por um período determinado, né? Ele tem sua carteira recolhida. Sim. E, na sequência, os trâmites processuais são encaminhados. É muito bom a gente saber dessas considerações que você está colocando, porque eu te garanto que até muitos colegas não sabem dessa resolução. Muitos colegas jovens, né, que estão graduando há pouco, vão trabalhar nessas grandes redes de clínicas, né, e às vezes são usados como boi de piranha, vamos dizer assim, né? Ele é jogado ali, é feita propaganda, e ele pode entrar numa situação de perder o direito de exercer a profissão já logo no início da carreira, né? Recebendo um processo que recai sobre quem está trabalhando lá na clínica também, né? Não precisa ser o proprietário só, né? É o responsável técnico, quem está atendendo, né? Recai sobre todos. Entra todo mundo no bolo, né? Inclusive, é importante fazer o esclarecimento para a população que, assim, é importante a verificação se aquele profissional realmente tem um registro, porque Isso é importante. Nós estamos tendo casos pelo Brasil afora de exercício ilegal realizado por estudantes de odontologia, por exemplo, né? Estudantes que ainda não se formaram que estão realizando atendimento. Se isso for feito flagrante, além de ser preso, né, o estudante preso que mesmo, né? Preso mesmo. E também ele vai perder o direito de adquirir o diploma e tudo mais. Então, quem é que faz essa fiscalização? A população que está sendo atendida. Né? Ela que tem que denunciar, né? Isso, por isso que é sempre importante, ao fazer uma consulta odontológica, verificar se o local, né, tem o cirurgião dentista registrado, tem o número do CRO, tem o né? responsável técnico, né? Sou uma clínica e tudo mais. Exatamente, né? Exatamente. Doutor Cláudio, vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos. Aguarde. Estamos apresentando Momento da Odontologia. Você conhece o Equipomaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatos. Evoluir com confiança.
Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual, muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Sugmaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatos. Evoluir com confiança. A Gnatos é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnatos possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque, compre na Gnatos. Gnatos, evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Cláudio Miaki, secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia, gestão 2018-2024. Dr. Cláudio, voltando ao nosso assunto, hoje no Brasil, qual que é o universo você já até falou anteriormente, de cirurgiões dentistas, e qual o estado que conta com mais profissionais e qual que tem menos profissionais? O estado com maior número, aliás, o Brasil todo, por volta de 385 mil cirurgiões dentistas. É o país com o maior número de cirurgiões dentistas no mundo. Tá? Não tem outro país com maior número, ou seja, nós temos uma grande possibilidade de... Nesse jogo ninguém ganha do Brasil. Não, nesse daí não tem pênalti perdido, não tem nada. É gol na certa. O Brasil é o país com o maior número de cirurgiões dentistas. Na sequência vem Estados Unidos e outros países. Então, em quantidade, nós temos uma quantidade boa. O estado com o maior número é São Paulo, e o que tem a menor quantidade é o Acre. Então, com cerca de 2.000 cirurgiões dentistas, e o estado de São Paulo com chegando próximo de 110 mil. Então, nós temos aí um universo bastante importante de profissionais para oferecer a melhor saúde bucal para a nossa população. Tá? Então, nós temos trabalhado para que o acesso à saúde bucal, né, pela população, tanto para o serviço público quanto para o serviço privado, seja cada vez maior, e que esperamos que 100% dos brasileiros possam ter acesso ao tratamento odontológico em todo o país. Com certeza, com certeza. Doutor, quais os profissionais, você já disse também, mas eu acho que para a gente sedimentar bem junto ao público, quais os profissionais, tanto de nível técnico e de nível superior, são regidos pelo Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia? São 5 profissões. O cirurgião dentista, que é um nível superior,
e tem o auxiliar e o técnico em saúde bucal, que é o Auxiliar é a ASB, ASB. ASB e TSB. Inclusive, fica aqui um abraço às ASBs e TSBs, né, que dia 24 de dezembro é o dia oficial, né? Ah, é? É, Olha que legal. Daqui a... E nós temos um curso de ASB aqui na PCD de Barretos. Pois é, então é uma profissão 24 de dezembro. regulamentada e que está sob a supervisão do Conselho Regional de Odontologia. Então, qualquer cidadão brasileiro que queira exercer como ASB ou TSB precisa obrigatoriamente estar inscrito no Conselho. E as outras duas profissões, auxiliar e técnico em prótese dentária, o famoso protético. Então, qualquer cidadão brasileiro que queira exercer como auxiliar ou técnico... Tem que estar registrado. Tem que estar registrado no Conselho Regional. E para registrar, ele tem que ter um atuando. Ah, sim. Isso dá mais credibilidade, inclusive, para o profissional, né? E para a população acreditar que aquele profissional está qualificado para exercer aquela função, não é isso? Exatamente. Só tem a acrescentar. Isso. Por exemplo, todas as prefeituras do Brasil inteiro só contratam profissionais de saúde bucal que tenham registro no Conselho. Para ter o registro tem que ter o curso. Né? Tem que ter o curso, senão caracteriza exercício ilegal da profissão, né, que é bastante sério. Isso é muito importante. E as pessoas que têm interesse nessa área, né, de trabalhar nessa parte técnica da odontologia, eu acho que deveriam realmente procurar os cursos, né? Tem várias cidades do Brasil, e está regularizado para prestar esse serviço juntamente com o cirurgião dentista. Não é isso? Exatamente, exatamente. O nosso CRO, Conselho Regional de Odontologia, especificamente de São Paulo, ele conta hoje com 58 anos de fundação, de criação, né? Não fundação, criação. Comparado com os outros conselhos de outras atividades profissionais, é uma profissão importante, essencial na vida do cidadãos. E por que demorou relativamente tanto a ser reconhecido, sendo que tem outras profissões que têm reconhecimento muito mais antigo do que o nosso CRO, o paulista? Não, na verdade... Estando no estado mais evoluído do Brasil. Né? Não, na verdade, foi o sistema conselhos, né, que foi criado, Conselho Federal e os regionais, a partir da lei que criou e regulamentou a profissão. Tá? Então, somente após esta criação oficial é que houve a possibilidade da criação do Conselho Federal isso em e, 64? dos conselhos regionais. Isso, 64, depois uma normatização, né, nos anos seguintes. A nossa lei atual é de 66, o ano que eu nasci. 66? Então tá os conselhos vieram na sequência, né? Mas dependeu da criação da profissão. Isso foi um trabalho feito no Congresso Nacional, onde foi mostrada a importância... Plena ditadura? Pois é. Então, e aí, a partir daí, uma vez criada a profissão, oficialmente, é que foi criado o sistema conselhos, com o Conselho Federal, distribuiu pelo Brasil entre os conselhos regionais. Então, não há... São Paulo, assim como os outros estados, vieram na sequência da criação da lei. Sim. E os conselhos estaduais são regimentados, não é regimentada a palavra, está me faltando a palavra, devem satisfação total ao Conselho Federal, é isso? Isso. Estão ligados ao Conselho Federal. Não existe um Conselho Estadual sozinho. Isso. Vamos dizer que o Conselho Federal é a matriz, né? Como se fosse uma empresa, uma matriz, e os regionais são as filiais. Então, há uma certa independência, autonomia administrativa e financeira dos regionais, porém, regidos pela lei federal
A lei né, maior é o federal. formulada pelo Conselho Federal. Então, todas as normativas Sim. em relação à odontologia são emitidas e publicadas pelo Conselho Federal, a não ser situações locais, né, Sim, questões sim. administrativas e Certo. questões do Estado é que podem ser feitas de forma Pelo autônoma, Conselho Estadual. porém nunca indo contra a legislação maior que é a legislação Que é federal. federal. Que é federal. Inclusive, Lúcio, existe a necessidade de uma atualização da nossa lei da odontologia devido aos avanços tecnológicos, avanços científicos, né? Mas para alterar uma lei federal, somente em Brasília, através dos deputados federais, senadores e presidência da República. Quer dizer, é um Então, processo bem moroso, né? bem moroso, temos tentado atualizar essa legislação. Existem muitos aspectos que precisam ser modernizados, porém, não há outra forma a não ser através do Congresso Nacional e da Presidência da República. Então, muitas vezes, aqui vai o recado para os colegas da profissão, da odontologia, que muitas vezes os colegas ficam ansiosos em mudanças, em modernizações na odontologia, porém, muitas necessidades estão amarradas por conta da legislação federal. Né? Então, por ser uma autarquia federal, nós publicamos resoluções para atualizar a odontologia, porém, essas resoluções não podem ir contra a lei maior, que é de 1966, que é a lei da odontologia. Puxa vida. Então, até é interessante para o colega que está nos vendo, né, e ouvindo, entender, né, que não é que o conselho não queira, é difícil, né? É difícil, tudo tem seu prazo certo, porque é muito complicado. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Fala para nós que vocês, Conselho Federal de Odontologia, lançaram o Programa Nacional de Fiscalização. Inclusive no Congresso, no CIOSP desse ano, né, lá em São Paulo, foi falado sobre esse programa, que é, na realidade, uma modernização da fiscalização, não é isso? Então, eu gostaria que você explanasse para a gente sobre isso, sobre esse programa nacional. Ele abrange o Brasil todo, né? Exatamente. Como eu falei no início, a função, né, assim, o papel de um conselho profissional é fiscalizar o bom exercício com ética, né? E para fiscalizar precisa de condições, né? Mínimas, cada um no estado, e o que nós tínhamos nos estados, né, pelo Brasil afora, uma necessidade de uma padronização nos procedimentos, fornecimento de tecnologia e de condições necessárias. Então, o Programa Nacional de Fiscalização, ele estabeleceu uma série de requisitos mínimos para todos os conselhos regionais exercerem. Sim. E tem o incentivo do Conselho Federal no fornecimento de veículos, no fornecimento de programa informatizado de fiscalização, no fornecimento de equipamentos como tablets, né, para o fiscal fazer o seu trabalho. Certo. Sempre lembrando que o objetivo nunca vai ser punição, né? O objetivo é fiscalizar para manter o bom andamento da profissão em benefício da saúde da população. E na maioria das vezes até orientar, né? Na maioria das vezes orientar, né? E ao contrário do que às vezes alguns colegas possam imaginar, o Conselho de Odontologia, tanto os regionais quanto o federal, eles não existem para punir, porque quem trabalha corretamente, o sistema conselho só beneficia. Claro. A fiscalização ela atua para quem encontrar está errado, quem está irregular, né? E para isso precisa de fiscal, precisa de suporte administrativo, precisa de veículos, precisa de combustível, precisa de tecnologia, precisa de computador. E então o Programa Nacional ele abrange tanto o suporte federal da estrutura física, da estrutura tecnológica, da informática,
como também dos protocolos de procedimentos de forma uniforme para que a mesma conduta de fiscalização que ocorre no Rio Grande do Sul possa ocorrer no Amazonas, possa ocorrer em Sergipe, em São Paulo, né? Então, o programa ele abrange todos os pontos que se relacionam com a fiscalização com um único objetivo. Dois, na verdade, o bom andamento da odontologia e a proteção da saúde bucal da população. Entendi. E isso demanda um volume muito grande financeiro, né? De capital para poder gerir um programa desse. Né? Sim. Nível de Brasil, tudo é custoso, tudo é muito caro. Com certeza. Na verdade, por exemplo, na semana retrasada, nós tivemos uma solenidade lá em Brasília, onde o Conselho Federal entregou para os 27 conselhos regionais mais de 50 veículos para serem utilizados na fiscalização. Então, nós entregamos isso. Não, nunca tivemos. Nós entregamos centenas de tablets com programa informatizado de fiscalização. Né? Então, tudo isso baseado num protocolo de fiscalização. Né? Então, são essas novidades que o Conselho Federal, através do nosso presidente Juliano do Valle e todos os conselheiros, né? Eu tenho a honra de fazer parte desta diretoria atual do Conselho Federal, mas sob o comando do nosso presidente Juliano do Valle, temos feito entregas inéditas, né? Lembrando, não é para pegar no pé de ninguém, não, é somente para que a odontologia seja exercida de forma correta e a população protegida, né? Exatamente, exatamente. Um bom profissional não precisa de fiscal. Não precisa se preocupar, deve até se sentir confortável com a existência do conselho. Com certeza. Agora, aquele que anda fora da linha, esse tem que se preocupar. Como. Não tem como, né? Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, doutor Cláudio, e mandar um abraço para o doutor Juliano do Valle, nosso presidente aí do Conselho Federal de Odontologia, que deve estar em Brasília hoje, né? Sim, então, sim, como sempre. Você encontrar com ele por aí... Ele é de Palmas, no Tocantins, mas até devido ao volume de necessidades, né, da odontologia brasileira, a maior parte do tempo está em Brasília. Eu também tenho ido rotineiramente, né, para toda semana dar a contribuição, mas o presidente Juliano do Valle tem feito um trabalho inédito, assim, inovador e assim a equipe tem motivação para trabalhar em prol da odontologia brasileira. Que bom, que bom. Bom, nosso programa chegou ao final. Rápido. Né? Quando começa, temos 1000 coisas para falar ainda. Mas é muito rápido. Eu quero aqui, em nome da Agnatos, do Momento da Odontologia, agradecer imensamente a sua delicadeza de estar conosco aqui hoje, abrilhantando o nosso programa, trazendo essas informações que são muito importantes para o público em geral e também para os colegas da área, né, de cirurgiões dentistas, e deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite, é uma honra estar ao seu lado, Lúcio. Muito obrigado. Numa conversa assim importante, porque é uma conversa para informação não só dos profissionais, mas principalmente da nossa população. Porque saúde bucal é fundamental para a saúde geral de qualquer cidadão. Hoje nós podemos velho chavão, né? Saúde começa pela boca. Pela boca. Então, é importante falar sobre escovação, é importante falar sobre câncer bucal, que mata milhares de brasileiros todos os anos. Todos os anos. O Silvio sempre fala isso, né? Nós temos que combater o câncer bucal no nosso país. Então, falar sobre aspectos gerais da odontologia sempre é uma satisfação e principalmente respondendo às suas perguntas, que é um ícone da odontologia brasileira, né? E Barretos tem o privilégio de ter um profissional tão importante e conhecido
qualquer lugar do Brasil, o Lúcio de Barretos. Então, parabéns pelo programa, parabéns pelo seu trabalho e estaremos sempre à disposição em meu nome. Agradeço em nome do presidente do CFL, Juliano do Vale, a oportunidade um abração para o Dr. Juliano. Vocês. Tá bom? Ok. Obrigado. Espero que você venha breve aqui nos visitar, que faz tempo que você não vem em Barretos. Depois foi porque o doutor Juliano te levou para Brasília, você não apareceu mais aqui. Então, uma hora que tiver um tempo, vou fazer uma visita. Comer arroz carreteiro e carne assada, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Tenha um bom Natal para você, família, e um bom ano para nós todos. O Momento da Odontologia Ignatus está encerrando por aqui. Agradeço a atenção de todos e espero encontrá-los novamente domingo, às 14 horas, aqui na Vale TV, canal 32.1 e também pelas redes sociais. Fiquem com Deus.